Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar a respeito do o povoamento da América, certo? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. É isso mesmo, certo? E hoje nós vamos fechar aqui o nosso capítulo 1. Né? Nosso capítulo 1 foi um capítulo muito extenso, e aí nós dividimos em pequenas frações para não ficar muito cansativo para você também depois quando você estudar, né, pessoal? E aí nós vamos falar hoje a respeito do povoamento da América. Então vamos só dividir aqui a nossa tela aqui com vocês aqui. Pronto, tela dividida, compartilhada na verdade, né? Então nós vamos falar hoje, pessoal, a respeito do povoamento da América, nós vamos falar a respeito da produção agrícola no continente americano. Nós vamos falar também de algumas evidências arqueológicas, né, relacionadas ao Brasil, a pré-história brasileira e os primeiros habitantes, seus costumes. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Como é que aconteceu o povoamento da América? Então nós temos aí pelo menos quatro teorias, né, para explicar como que aconteceu o povoamento da América. A primeira teoria nós chamamos de teoria do Estreito de Bering, né, ou teoria asiática, certo? O que que essa teoria ela fala, né? A teoria mais aceita dentro da academia. O que que essa teoria ela fala? Ela diz o seguinte, que os primeiros humanos, eles vieram da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering, que estava congelado na época, ligado à Sibéria, à América do Norte. Isso aconteceu há cerca de 12 mil a 20 mil anos, né? E esses povos, caçadores e coletores, foram migrando para o sul ao longo dos séculos. Então, essa foi a nossa primeira teoria, onde diz que o Estreito de Bering eles atravessaram e tinha uma ponte congelada, né? Então, por isso que eles puderam atravessar até a América. A segunda teoria, pessoal, a teoria oceânica, né? Eles dizem o seguinte, sugere que grupos vindo da Oceania e da Polinésia chegaram à América navegando pelo Oceano Pacífico. Algumas semelhanças culturais entre os povos indígenas da América do Sul e da Polinésia reforçam essa hipótese, certo? Então, teoria é uma hipótese, né, pessoal? Uma ideia para explicar alguns acontecimentos. Terceira e quarta teoria, nós vamos ver aí a terceira teoria, aí a teoria australiana, que afirma que os primeiros habitantes vieram da Austrália, atravessando o oceano e chegando à América do Sul. Essa teoria é menos aceita, pois não há tantas evidências concretas, certo? Então a terceira teoria não se aceita, porque não tem muita evidência concreta. E a quarta teoria, a teoria autoctonitas, né? Defendida no passado, dizia que o ser humano teria surgido na própria América. Né? Então, essa teoria foi descartada também, pois as evidências arqueológicas mostram que o homem sapiens surgiu na África. E nós já temos aula falando que o homem surgiu lá na África, tá, pessoal? Então, vá lá dar uma conferida na nossa aula, certo? Então, a terceira e a quarta teoria são descartadas, certo? Então, a primeira teoria e a segunda, né, a teoria do Estreito de Bering e a segunda a teoria oceânica, são as duas teorias mais aceitas. Nós vamos ver isso agora no mapa aqui, ó. Então, o homem veio da África, certo? Ele foi migrando, e bem aqui é o Estreito de Bering, onde se diz que tinha uma ponte de gelo, né? E o homem foi povoando aqui a parte da América do Norte, América do Sul. É a primeira teoria. A segunda teoria diz que o homem veio da África, tal, desceu por aqui, né, na Oceania, e aí fez o barquinho e foi até a América. Então, essas duas teorias são as duas teorias mais aceitas para o povoamento da América. Vamos lá, pessoal. Então, a produção agrícola no continente americano. Como é que surgiu, né? Então, olha só, a agricultura foi essencial para o desenvolvimento das civilizações americanas. O povo indígena cultivava alimentos como milho, feijão, mandioca, batata e cacau. Esses produtos garantiam a alimentação das comunidades e permitiam o crescimento das primeiras cidades.
Observação: civilizações como os astecas, os maias e incas desenvolveram técnicas avançadas de plantio, como terraços agrícolas e irrigação. Então, aqui nós estamos vendo como é que foram a agricultura, né? A agricultura se deu por meio dos povos indígenas, eles que levaram esse cultivo de alimento para lá, certo? E aí nós vimos aí que três civilizações aí foram importantes também, né? Que eles desenvolveram técnicas avançadas de plantio. Os astecas, os maias e os incas, certo? Desenvolveram aí técnicas melhores de cultivo aí e de irrigação. Evidências arqueológicas. Pessoal, então olha só. O fóssil de Luzia, ele foi encontrado na Lagoa Santa, em Minas Gerais, no Brasil. Tem cerca de 11.500 anos e apresenta características semelhantes às populações africanas aborígenes australianas. Pinturas rupestres e instrumentos de pedra indicam a presença humana na América há milhares de anos. Pessoal, nós temos uma aula que fala a respeito da origem dos seres humanos. Então, os seres humanos vieram lá da África, certo? E aí vocês percebam que aqui no Brasil foi encontrado esse fóssil, né? Esse fóssil da Luzia, com todas as características e semelhanças da população africana, pessoal, certo? Então, de alguma forma nós fomos povoados também aí pelos esses povos, né? Então a Luzia é uma prova concreta a respeito disso. Então nós vamos ver aqui a Luzia, né? Então esse aí é a Luzia, né? O fóssil da Luzia, né? Aqui foi encontrada ela e aqui foi feita pela inteligência artificial, né? Foi criada aí pela inteligência artificial como que seria o rosto dela, né? Vamos lá. A pré-história brasileira, pessoal, a pré-história do Brasil é o período antes da chegada dos portugueses, quando os indígenas eram os únicos habitantes do território. As evidências arqueológicas mostram que grupos humanos estavam aqui há mais de 12 mil anos. Pinturas rupestres, fósseis como a Luzia, utensílios de pedra ajudam a entender como viviam esses povos. Pessoal, as mesmas características dos povos lá da pré-história, que nós vimos lá no período paleolítico, período neolítico, ele pode ser aplicado também aqui para o Brasil, tá? Então, não muda muita coisa. Ao modo de vida como eles viviam naquele período, eu posso aplicar aqui também para o Brasil, certo? Então, depois você dá uma conferida lá na nossa aula a respeito do período paleolítico, período neolítico e o período da idade dos metais, né? Como viviam esses povos aí. Os primeiros habitantes e seus costumes. Os primeiros habitantes do Brasil eram os povos indígenas. Eles viviam da caça, pesca, coleta e depois da agricultura. Percebam que as mesmas características dos povos indígenas aqui no Brasil são as mesmas características lá do período paleolítico, neolítico, né, que nós já vimos aí, pessoal, em aulas passadas. Cada grupo tinha sua própria língua, crença e rituais religiosos. Costumes como o uso de urucum para a pintura corporal, a prática do xamanismo e a construção de ocas são marcas da cultura indígena. Então, isso aqui é bem brasileiro mesmo, bem cultural dos indígenas, pessoal, certo? O estabelecimento da agricultura. A agricultura surgiu quando os grupos humanos começaram a plantar alimentos em vez de apenas coletá-los. No Brasil, os indígenas cultivavam mandioca, milho, feijão e batata doce. Esse desenvolvimento permitiu que eles fixassem moradias e criassem aldeias, tornando-se menos dependentes da caça e da pesca. Pessoal, reforço mais uma vez a nossa aula lá, o modo de vida, a vida no paleolítico, neolítico e na idade dos metais. Isso daqui vai reforçar esse conhecimento aqui que nós estamos aqui adquirindo, certo? Nós vimos lá que as principais sociedades construíram suas civilizações ou suas sociedades próximo a rios, né? Isso facilitou muito a vida deles aí, justamente aí. Nas questões de agricultura, né, de plantio, nós vimos que no período paleolítico o homem ele era nômade, mas já no neolítico ele passa a ser o que? Sedentário, né? Onde ele passa a fixar residência, certo? Então, depois você dá uma conferida na nossa aula a respeito lá da vida lá no paleolítico, neolítico e na idade de metais. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui,
certo? Nós finalizamos aí esse primeiro capítulo do nosso livro, certo? E essas aulas são aulas de reforço. Nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Nós vamos falar aí a respeito da idade antiga, certo? Então, fui pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.